Olá, galera do oitavo ano. Aqui é a professora Fabiane, de Ciências, da Escola Municipal Lima Barreto. Estamos na nossa penúltima semana, do material complementar. E o nosso material vem trazendo agora uma matéria sobre biomas. Ele nos lembra as zonas climáticas da Terra também. Nesse primeiro texto, ele fala da linha do Equador, que é uma região que recebe maior incidência de luz solar. E quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, menor a incidência dos raios solares, então mais fria é essa região. Essa quantidade de raios solares que incide na linha do Equador e com menor incidência nos polos, que nos dá as zonas climáticas da Terra. As zonas quentes, as zonas temperadas, as zonas frias, E de acordo com o clima de uma região, com a vegetação local, com a fauna, a gente tem os biomas. Os biomas, eles apresentam características específicas definidas por isso, pelo clima, pela fauna, que são os animais, pela flora. E nós temos os biomas brasileiros, que falamos nas últimas aulas, e os biomas mundiais. Um bioma mundial, que a gente vai falar hoje, é a savana africana. Ela é a maior área de savana do mundo, fica na África. Esse bioma, ele tem uma vegetação arbustiva, com árvores, algumas árvores intercaladas entre os arbustos, a gente chama de vegetação herbácea. Uma das árvores mais típicas de lá são os baobás, tem uma imagem dele aqui embaixo, olhem. O baobá, ele é nativo da savana africana, ele tem uma característica de deixar suas folhas caírem durante a estação seca, porque as plantas, elas costumam transpirar pelas folhas. Então, se as folhas caem numa época seca, a planta evita a desidratação. Essa é uma adaptação que ela tem a esse ambiente seco. Então, ela perde as folhas na época das secas. Se destaca também pela capacidade de armazenamento de água nos tecidos do tronco. Então, são tecidos que têm espaços que armazenam água. Isso faz com que ela suporte a seca, típica desse bioma. E essas árvores podem viver por milhares de anos. Okay? Um exemplo da savana africana aqui no Brasil, um bioma parecido brasileiro com a savana, que é um bioma mundial, é o Cerrado e a Caatinga. Aqui ao lado a gente fala um pouquinho também sobre as savanas, as duas características bem definidas que ela tem, que é uma quente e uma chuvosa, são as estações se expressam bem na savana, ou é uma estação muito quente ou uma muito chuvosa. A África ela tem savanas com esses aspectos. O clima mais quente faz da savana africana um local propício para a vegetação herbácea, como eu disse antes, aquela vegetação que tem bastante arbustos e árvores intercaladas. Aqui embaixo a gente encontra um caça-palavras, onde vocês tirarão as palavras do texto anterior. Na próxima página, a gente fala sobre o bioma que se assemelha à savana africana aqui no Brasil, como eu já disse para vocês, o Cerrado e a Caatinga. Então, são duas áreas com características semelhantes. O Cerrado e a Caatinga. O Cerrado, ele é típico do Maranhão, do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Tocantins. O clima, ele é muito quente, com longos períodos de seca. A vegetação é formada por pequenos arbustos também, muito capim. Um dos bichos mais comuns é o lobo-guará. Ele parece uma raposa, costuma andar sozinho à noite, tem vida noturna. Os animais e as plantas que vivem já na Caatinga, que é o nosso outro bioma similar à savana, eles precisam estar acostumados com pouca água, porque a Caatinga ela tem um clima muito seco, bastante árido. Ela abrange a maior parte do Nordeste, onde fica o sertão, bem marcado pelas secas. O clima, ele é quente e seco, como eu falei agora. A chuva cai poucas vezes ao ano. Tem períodos de chuvas e de seca intercalados. Mas a seca é o período mais longo. Chuva é bem escassa. Na primavera e no verão, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius. A temperatura é bem quente. E um dos animais mais famosos da região é a ave asa branca. Aqui embaixo a gente tem, aliás, aqui ao lado nós temos o animal típico que a gente falou desse bioma, que é o lobo-guará, que tem aquela vida noturna. E aqui a ave asa branca. Embaixo nós temos um exercício onde vocês irão citar os biomas mundiais. Vocês vão olhar na página 195 do MDC de vocês. E na 196 encontrarão outros biomas mundiais, além da savana que a gente falou agora, que essa aula foi com ênfase nesse bioma mundial, mas existem outros.
E na outra pergunta nós temos: por que não encontramos no Brasil um bioma com a tundra? Vocês irão ver lá que a tundra é um outro bioma mundial com característica, né, de temperaturas extremamente baixas, que a gente não tem aqui no Brasil um bioma parecido com a tundra. No 3, o que acontece com os baobás na estação da seca na savana? Lembrando que a gente falou na página anterior que os baobás são aquelas árvores típicas desse ambiente seco. Então eles têm o quê? Aquela adaptação para a savana, né? O armazenamento de água no caule, as folhas que caem na época seca, com isso evita a transpiração pelas folhas e a planta não sofre de desidratação por conta disso. E a última questão, vocês vão responder assim: as savanas na África apresentam uma vegetação adequada para quais animais que ali vivem? Então, vamos fazer uma relação da vegetação, né, e os animais que vivem nesse local. Ok? Espero ter ajudado vocês, né, nessa semana aí de material complementar, um pouquinho mais de revisão. Fiquem com Deus e uma ótima noite para vocês.